Tá com dúvidas sobre adjuvantes analgésicos? Então assiste esse vídeo que nós vamos responder 3 perguntas feitas por vocês sobre o tema, ok? Bora lá! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Eu sou Adriano Carregado, do nave.vet.br, e dessa vez nós estamos aqui para responder 3 perguntas sobre adjuvantes analgésicos, especificamente sobre amitriptilina, amantadina e gabapentina. E aproveito para agradecer a Thaís Ramos, a Bianca Schmidt e a Priscila Vida por postarem essas dúvidas, ok? E para saber quando tem vídeo novo no Nave é bem fácil, é só se inscrever e ativar as notificações, ok? A Thaís perguntou: professor, qual é o grupo farmacológico da amantadina? Thaís, a amantadina é do grupo dos adamântanos. That's a nice stick. Não tem nada a ver com Wolverine, não. A amantadina inicialmente foi utilizada como antiviral, só que o pessoal começou a perceber que os pacientes que tinham influenza e também doença de Parkinson, depois que tomavam a amantadina, eles tinham melhora na resposta motora. Então a amantadina também foi utilizada para tratamento anti-parkinsoniano. Porém, o efeito dito analgésico ou adjuvante analgésico vem pelo antagonismo nos receptores N-metil-D-aspartato, ou NMDA, que são aqueles receptores que a cetamina atua. Tem um estudo em cães amputados que mostrou que a amantadina melhorou a resposta analgésica quando associada aos anti-inflamatórios. Porém, é bom a gente lembrar que tem pouquíssimos estudos que avaliaram a amantadina em animais nessa resposta analgésica. Então ela tem que ser melhor explorada aí para ver se realmente ela atua como adjuvante analgésico, ok? A Bianca perguntou: professor, quais seriam os efeitos indesejáveis da amitriptilina quando não titulada corretamente? Seriam os mais brandos da síndrome serotoninérgica ou não tem relação? Obrigada. Bianca, então vamos lembrar o que é síndrome serotoninérgica primeiro. Isso acontece quando a gente tem uma elevação abrupta da concentração de serotonina no corpo. Isso desencadeia várias alterações, tanto comportamentais quanto fisiológicas. Então a gente pode ter taquicardia, taquipneia, sudorese, excitação, convulsão e até morte. Então a gente tem que tomar cuidado com os medicamentos que podem desenvolver essa síndrome serotoninérgica, que são os medicamentos que inibem a recaptação de serotonina. Como que a gente vai evitar isso? Como você mesmo falou, titulando. Então a gente vai titular a dose da amitriptilina, no caso, e aumentando devagar, vendo a resposta fisiológica que a gente quer no animal, no caso a analgesia, a melhora da condição ali do animal, até que a gente não tenha efeitos indesejáveis. Essa titulação ela é feita por dias ou semanas. Às vezes dura 2, 3 semanas para a gente achar uma dose correta para aquele paciente que não desenvolva efeitos indesejáveis e que promova a analgesia. Então o negócio é bem lento, a gente não pode ter pressa nesse aspecto e a gente tem que achar a dose para cada animal, ok? Mas se a gente não titular, como é a sua pergunta, aí vai dar ruim, porque provavelmente a gente vai usar uma dose um pouco mais alta para ver se a gente consegue um efeito analgésico de cara, mas certamente a gente vai ter efeitos indesejáveis. E o pior de tudo é que geralmente o tutor não identifica, por exemplo, taquipneia, taquicardia, ele vai identificar convulsão, alguns sintomas que já são bem mais avançados nessa síndrome serotoninérgica e já vai ser bem prejudicial para o paciente. Então, sempre temos que titular quando a gente vai utilizar esses medicamentos aí que são inibidores da recaptação de serotonina, ok? A Priscila perguntou: bom dia, meu nome é Priscila. A veterinária ortopedista da minha cachorra indicou gabapentina 300 mg. Eu li a bula e agora estou com medo de dar devido às reações adversas. Será que realmente cede o animal? Ela tem displasia, por isso foi indicado esse medicamento. É uma cachorra da raça Labrador. Bom, Priscila, bora lá. Meu velho, eu não leio bula de remédio de jeito nenhum. Dá até medo se acontecer tudo aquilo que está escrito. Bom, Priscila, a primeira coisa é que você deve confiar na veterinária que está tratando da sua cadela. Então, ela que está lá, ela que está atendendo, que sabe como que o animal responde ao exame físico ou até a anamnese quando foi feito. Então, assim, a gente tem que acreditar nela e, pelo que você está falando, o seu animal sofre de dor crônica. E a gabapentina pode ser uma boa opção nesse caso, ok? Eu mesmo uso gabapentina na nega aqui, que tem dor crônica faz tempo.
Os principais efeitos indesejáveis da gabapentina são sedação, ataxia e xerostomia, ou boca seca. A dose da gabapentina ela vai mais ou menos de 5 até 20 miligramas quilo. Então, como a sua cadela está recebendo 300 miligramas e é um labrador, então vamos chutar aqui mais ou menos uns 30 quilos, ela está recebendo até uma dose bem interessante. Mas vale lembrar que a gabapentina, como a gente já falou com os outros medicamentos, ela deve ser titulada. Então, a gente vai aumentando progressivamente a dose da gabapentina até que a gente tenha o efeito analgésico e não tenha os efeitos indesejáveis, ou pelo menos de uma maneira bem reduzida, ok? Essa é a grande sacada de quando a gente usa esses adjuvantes analgésicos como a amitriptilina, a amantadina e a gabapentina. Bom, pessoal, conforme prometido, nós respondemos as 3 perguntas sobre adjuvantes analgésicos feitas por vocês, tanto no YouTube quanto no site e nas mídias sociais. Se você quiser saber um pouco mais sobre adjuvantes analgésicos, eu sugiro assistir essa videoaula ou mesmo essa daqui de fisiopatologia da dor, ok? E continue interagindo com o NAVE, sugerindo vídeos, fazendo críticas, elogios, a gente responde tudo. Um grande abraço e até breve!